E aí, já parou para pensar que toda vez que a gente lava uma louça, uma roupa, a gente está, na verdade, comandando um verdadeiro exército de moléculas numa batalha microscópica contra a sujeira? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na físico-química por trás da limpeza para entender de uma vez por todas como essa mágica toda acontece. Bom, para entender a limpeza, primeiro a gente precisa conhecer o nosso inimigo, digamos assim, o grande paradoxo da água e do óleo. É simples, né? Eles simplesmente não se misturam. E por quê? Porque as moléculas de água, elas são muito unidas. Elas se abraçam com tanta força que criam uma barreira, a tal da tensão superficial. É como se fosse uma película invisível que a gordura não consegue furar. E aí fica a pergunta, como é que a gente quebra essa barreira? E é aqui que entra em cena uma espécie de agente duplo molecular, é isso mesmo. Uma molécula que foi projetada, sabe, feita sob medida, para fazer a ponte entre esses dois mundos que, por conta própria, se recusam a conversar. Pense nela como um tradutor químico. E o nome desse nosso herói molecular? Tensoativo. O nome em inglês ajuda a gente a entender melhor. Surface Active Agent, ou seja, um agente ativo de superfície. É basicamente essa molécula que funciona como o motor, a força motriz por trás de qualquer processo de lavagem. A grande sacada do tensoativo está na anatomia dele. É genial, olha só. Ele tem uma cabeça que adora a água, a gente chama de hidrofílica, e uma cauda longa que se dá super bem com óleo, a parte lipofílica. É essa dupla personalidade, essa capacidade de agradar gregos e troianos, que faz dele a ferramenta de limpeza perfeita. Ok, então como é que esse nosso agente duplo parte para o ataque? Qual é a estratégia? A resposta está numa formação tática simplesmente brilhante. A micela. Primeiro passo da operação: quebrar as defesas da água. Assim que os tensoativos caem na água, as caudas que, lembra, odeiam água, elas fogem desesperadamente para a superfície. E aí elas se alinham, todas organizadinhas ali na interface. E o que isso faz? Quebra a tensão superficial. É como se a água desse uma relaxada, sabe? E aí ela consegue se espalhar e molhar as superfícies muito melhor. Tá, mas e aí? O que acontece quando a superfície já está lotada de tensoativos? Simplesmente não tem mais espaço. Para onde eles vão? Bom, como não dá mais para ficar na superfície, eles são forçados a se organizar dentro da água. E é nesse exato momento que a próxima fase da estratégia começa a se desenhar. E olha que interessante, isso não acontece aos pouquinhos não. Existe um ponto de virada, um limiar exato, que os cientistas chamam de concentração micelar crítica, ou CMC. É como apertar um botão. Nesse ponto, pá, as micelas começam a se formar de repente por toda a solução. E olha ela aí, a micela em toda a sua glória. O que é isso, afinal? Pensa numa gaiola, uma esfera molecular feita ali com umas 50 a 100 moléculas de tensoativo. A arquitetura é perfeita. As caudas que amam óleo ficam todas apontadas para dentro, criando um núcleo perfeito para a gordura. E as cabeças que amam água ficam para fora, formando uma casca que se dá super bem com a água ao redor. E aqui está o pulo do gato. O interior dessa gaiola, da micela, funciona como um mini-universo, um solvente que atrai a gordura. Ele literalmente engole, captura a sujeira gordurosa e prende lá dentro. E como a parte de fora da micela adora a água, a gaiola inteira, com a sujeira aprisionada, é simplesmente levada embora no enxágue. É ou não é a armadilha perfeita? Mas, nem todo tensoativo é igual. Assim como no exército, a gente não tem só um tipo de soldado, né? Existem as unidades de elite, cada um especializada para uma missão diferente. E com os tensoativos é a mesmíssima coisa. Vamos conhecer esses esquadrões? A principal diferença entre eles, a forma como a gente os classifica, é pela carga elétrica daquela cabeça que gosta de água. Basicamente, temos 4 tipos: os aniônicos, com carga negativa, os catiônicos, com carga positiva, os não iônicos, que são neutros, e uns bem curiosos, os zwitteriônicos, que podem ter as duas cargas, dependendo do pH. Os aniônicos são os mais famosos, são os operários padrão da limpeza. Estão em quase todo o detergente de louça e de roupa. Já os catiônicos, com sua carga positiva, têm outra especialidade. As fibras dos tecidos geralmente têm uma carga negativa, então os opostos se atraem. Eles grudam no tecido, funcionando como amaciantes. E de quebra, ainda têm propriedades germicidas, bem versáteis, né? E não é só a carga que importa. O formato da molécula também define a função dela. É como ter ferramentas diferentes, sabe? Alguns tensoativos, como os aniônicos, têm uma estrutura mais rígida, mais dura. Outros, como os não iônicos, são mais lineares, mais flexíveis.
E essa diferença na arquitetura molecular que faz cada um ser um especialista para um tipo específico de sujeira ou de aplicação. Mas olha, a limpeza moderna não é um show de um homem só, ou de uma molécula só. Os tensoativos são sim os protagonistas, as estrelas do show. Mas eles contam com uma equipe de apoio fortíssima para garantir que o trabalho seja feito com perfeição. Um detergente moderno é praticamente um coquetel químico super bem pensado. Tem as substâncias alcalinas, para ajudar a quebrar as gorduras. Tem os sequestrantes, que são tipo os guarda-costas do tensoativo. Eles tiram os minerais da água dura do caminho para ele poder trabalhar em paz. Tem também os agentes antirredepositantes, que são geniais. Eles não deixam a sujeira que já saiu grudar de novo na roupa. E tem até alvejante óptico, que é uma espécie de truque de mágica que faz o branco parecer mais branco ainda. E dentro dessa equipe de apoio existem os especialistas de elite, os verdadeiros snipers bioquímicos, as enzimas. Elas são programadas para atacar alvos muito específicos. Por exemplo, mancha de sangue, grama ou ovo é proteína. Missão para a enzima protease. Mancha de molho de tomate, chocolate é amido. A gente chama amilase. Sujeira de óleo, manteiga, cosméticos, gordura. Aí entra em cena a lipase. É a limpeza de altíssima precisão, no nível molecular. E claro, né, essa tecnologia toda não apareceu do nada. A gente está falando de uma história longa e fascinante. Começou lá com o sabão rústico dos fenícios, lá para 600 a.C., deu um salto gigantesco com a química no século XVIII, até chegar no primeiro detergente sintético lá na Alemanha em 1914. E a evolução continuou. A partir dos anos 60, a gente começou a se preocupar com outra coisa, o meio ambiente. E isso mudou o jogo de novo, forçando a ciência a buscar não só eficiência, mas também sustentabilidade. E olha que legal, não foram só os produtos que evoluíram. A nossa própria compreensão científica do processo mudou muito. No começo, os cientistas imaginavam a micela como uma bolinha perfeita, estática, toda organizada. Mas hoje, com modelos bem mais avançados, a gente sabe que o interior dela é, na verdade, um ambiente fluido, meio caótico. E entender essa dinâmica ajuda a gente a criar produtos ainda melhores. E tudo isso nos traz a grande questão do presente e do futuro, né? Com todo esse conhecimento, toda essa ciência molecular, desde a arquitetura de um tensoativo até o uso de enzimas super específicas, o desafio continua. Como a gente pode seguir inovando para criar o limpador perfeito? Um que seja, ao mesmo tempo, implacável com a sujeira e gentil com o nosso planeta. Fica aí a reflexão.